Agora acabou pra gente. Com certeza, depois desse golpe de amanhã, a direita, o Bolsonaro, jamais conseguirá se reerguer novamente. Porque, meus amigos, o PT está organizando mais uma ultra mega blaster hiper manifestação contra o Bolsonaro. Não vou nem dormir de hoje para amanhã. É isso mesmo. A nossa sorte é que o pessoal do PT, essa militância de rua do PT, é extremamente burra. O próprio Lula já deu várias broncas na amante, né, a Gleisi Hoffmann, porque ela insiste em querer organizar essas manifestações de rua que acaba sendo um total, absoluto fiasco, mostrando a fraqueza da esquerda e do PT. Então vamos lá. PT decide ir às ruas para pedir a prisão de Bolsonaro e acusados de golpe. Em nota, partido afirma também afirma que vai lutar para mudar o artigo 142 da Constituição usada pelo bolsonarismo com frequência para pedir intervenção militar. Amanhã, às 17 horas, deixa eu ver só o horário aqui, ó, terça-feira, dia 10, às 17 horas, na Avenida Paulista, ó, eu vou fazer propaganda, tá? Amanhã, às 17 horas, você que é o esquerdista, sem vergonha, maconheiro, retardado, vá na Avenida Paulista para você poder fazer parte do salvamento, da salvação da democracia e pedir a prisão do Bolsonaro. Vai lá! Agora você que não é petista, faz um favor pra gente, pega o seu celular, vá pra Avenida Paulista, ali em torno das 17, 18 horas, grava vídeos. Mostra pro Brasil o quão podre, o quão fiasco é essa manifestação. Eles estão desesperados. Qual que é a tentativa? Não é necessariamente uma manifestação contra Bolsonaro, tá? Vou explicar para vocês. Eles estão tentando criar uma cortina de fumaça para desviar a atenção do colapso econômico, da subida do dólar, da incapacidade de aprovar os projetos do Congresso, né, do fiasco que está sendo para a vida do povo brasileiro esse governo. Então, para poder desviar um pouco a atenção, amanhã eles vão para a Avenida Paulista, vão colocar ali umas 200, 300 pessoas, só que já é o bastante para a imprensa pegar essa manifestação, que não podem falar que é manifestação, e colocar nas suas redes sociais, nos seus portais, na televisão, na rádio, como se houvesse uma rejeição ao Bolsonaro. Mas aí vai a questão. Vieram já os institutos de pesquisa e mostraram que o Lula tem uma rejeição hoje de 51%. E que se as eleições fossem hoje, Bolsonaro ganharia. Então é tudo uma tentativa de fazer confusão com a ajuda da imprensa. E eu tenho certeza que, mais uma vez, a Gleisi Hoffmann vai fracassar e o Lula vai ficar muito revoltado com ela. Tanto é que já está querendo dar um pé na bunda dela agora na presidência do PL e colocar, adivinha quem que o Lula quer colocar na presidência do PL? Aquele que deveria estar preso, né? O Zé Dirceu. Então Lula pretende colocar o Zé Dirceu como presidente do PL, que na verdade Lula pretende colocar o Zé Dirceu como futuro deputado federal ou até senador. Ele não sabe por qual estado ainda. Um cara que foi para Cuba aprender sobre guerrilha, voltou com o nome de Daniel. Cara, é uma quadrilha que eu fico pensando, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Amanhã, se prepare a Avenida Paulista, prepare as suas ruas, estoque os seus alimentos, porque amanhã é uma multidão. Eu vou fazer até um vídeo para zoar, porque vai ser, a gente tem tanta certeza que vai ser um fiasco que a gente até divulga. Olha, eu estou divulgando que vai ter uma manifestação contra o Bolsonaro amanhã. E eles não querem só isso, não. Um dos objetivos do PT é acabar com militares na política, não ter mais militares na política, que é mais? E também xingar a Faria Lima. A Faria Lima que fez campanha pro Lula, tá? O pessoalzinho das Faria Limers, né? Fizeram campanha. O cara lá colocou R$1 milhão no PT, um dos grandes nomes ali da Faria Lima, colocou R$1 milhão. E aí, como resultado disso, eles viram que o real ser assassinado e o dólar ir para 6,7. Então eles vão lá pedir também que não haja anistia, né? Obviamente, todo mundo que estava lá no dia 8 de janeiro tem que ser preso eternamente, menos os militantes do MST que tentaram invadir o STF em junho de 2021 com foice, não, em 2017, com foice e facão na mão. Aí não, aí é democracia. Tá? Isso porque os ministros estavam dentro do STF, mas ali foi só um ato de democracia plena. Então é isso, só para mostrar que amanhã vai ter manifestação contra o Bolsonaro. E mais uma vez a gente vai rir, vai ser vergonhoso, é um fiasco. Lula vai ficar chateado com a Gleisi Hoffmann, porque ninguém aparece, mostrando a fraqueza do PT. Enquanto isso, a direita só crescendo no Brasil. Nem prendendo, nem censurando, esse sistema vai impedir de que a direita volte e resgate esse Brasil. Um abraço. Eleições 2024. Justiça e PF investigam fraude por transferência em massa de eleitores. Dados do TSE sugerem que 82 municípios tiveram aumento de 20% a 46% no eleitorado por mudança do local de votação.
Outra informação, o PT convoca manifestações para exigir prisão de Bolsonaro por suposto golpe. Em nota, partido de Lula ainda afirmou que não admitirá anistia a defensores da tortura. Eu vou trazer para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Lula destrói a economia e dólar fecha 6,8. O maior valor da história do Brasil. Isso aqui precisa muito do seu compartilhamento. Zanin autoriza o desembargador Sérgio Fernandes Martins, suspeito de vender sentenças, a retornar ao cargo. É assim que funciona a Suprema Corte do nosso país, aonde persegue pessoas inocentes, pessoas que escolheram um lado, escolheram ficar do lado do presidente Bolsonaro, e aonde esse pessoal aqui, o cara vende sentenças, é ilegal, mas vem uma canetada de um juiz indicado para a Suprema Corte, que era advogado do próprio Lula, e com uma canetada mostra a várzea que é a Suprema Corte, aonde sempre valoriza o criminoso, valoriza o bandido. Esse é o trabalho da Suprema Corte do nosso país. Mais uma canetada do ministro Zanin, favorecendo mais um criminoso a retornar ao cargo. É assustador o que acontece nesse país. Senador Eduardo Girão questiona se é um acordão entre o STF e o Congresso para que o Senado vote às pressas o marco da inteligência artificial. Está tudo muito estranho. Tem dispositivo com uma super agência que pode ser monstrengo para calar os brasileiros. E eu vim falar aqui sobre inteligência artificial. Muito me estranha a velocidade que está sendo dada a esse projeto, que até semana passada, quinta-feira, estava numa comissão especial e já queriam trazer no mesmo dia de aprovado lá para o plenário. E nós aqui nos rebelamos, pedimos ao presidente para não fazer isso, mostramos o regimento e ele colocou para amanhã, o que na verdade deveria colocar para quarta-feira, olhe lá. Mas é sempre no final de ano. Foi assim no aumento que nós tivemos aqui, 2 anos atrás, com relação à questão de aumento de salário. Por exemplo, de ministros do STF, dos parlamentares, do presidente da República e de outras categorias do funcionalismo público. Foi assim com a criação de novos ministérios. Foi assim também, desde que nós chegamos aqui, que aconteceu com o famigerado fundo eleitoral, passando para 5 bilhões de reais. E já chegando também as emendas de relator no orçamento, a 16 bilhões naquela época. Agora já está em quase 50. Do dinheiro de quem paga imposto para emenda parlamentar. O que eu acho que está também colocando a nossa democracia no subsolo. Vários fatores. Mas essa questão da farra das emendas, a gente está vendo como perpetuação do poder, como é que novas pessoas que querem oxigenar essa casa, e é um direito legítimo, vão concorrer com parlamentares que têm aí 70, 80 milhões das emendas constitucionais. Fora o orçamento secreto, é impossível concorrer. É impossível concorrer. E nós estamos vendo, com essa inteligência artificial, que está prevista para votar amanhã, algo surreal. Porque o Brasil está sob censura. Todo mundo está percebendo que nosso país está sob a censura exatamente dos poderosos, dos donos do poder, que não querem ser criticados e que tem lado político ideológico. Hoje, nosso Supremo Tribunal Federal, pelos pronunciamentos públicos, fora dos autos, dos seus ministros, que mais parecem políticos, as declarações estapafúrdias, politiqueiras, se posicionando de forma parcial, talvez seja também para não serem criticados, que eles querem enfiar a goela abaixo do brasileiro a censura, o controle das redes sociais, julgamento essa semana, sendo aí possivelmente finalizado, com declarações as mais absurdas possíveis dos ministros, inclusive o Toffoli comparando a questão da violência, de um ato de violência com a liberdade de opinião, de expressão, a livre opinião, mostrando completo despreparo para o cargo. E o Senado calado, omisso, diante de tantos abusos. E está abarcado para amanhã. Coincidentemente,
um marco da inteligência artificial que tem dispositivos que interessam a eles. Aí fica a pergunta, é um acordão que está em curso entre o STF e o Congresso para votar às pressas isso aqui? Está tudo muito estranho, inclusive em dispositivos que lá estão para favorecer o lobby exatamente do direito autoral, que trava a evolução tecnológica. Está lá. Sabe o que está lá também? Uma superagência que pode se transformar num monstrengo com vida própria para calar os brasileiros. Eles estão tentando de todas as formas, como o ministro Flávio Dino ameaçou no ano passado, enquanto ministro da Justiça, lembra disso? Ele disse o seguinte, se o Congresso não fizer a regulação das redes sociais, o governo Lula ou o STF vão fazer. Desse jeito, simples assim. Surreal, o juiz auxiliar de Moraes erra o nome de manifestante do 8 de janeiro e, como justificativa, diz que está fazendo a toque de caixa e por isso está se confundindo. O interrogatório do senhor eu vou fazer em duas partes. Primeira parte, pergunta sobre dados pessoais e qualificação. Segunda parte, perguntas sobre a acusação feita contra o senhor. Nessa segunda parte, o senhor pode permanecer... Desculpa, eu falei a parte errada, né? O senhor Silvio da Rocha Silveira, né? Desculpa. Isso, Eu tô fazendo a toque de caixa aqui, tô até me confundindo. Então, senhor Silvio, eu vou repetir. Primeira parte, pergunta sobre dados pessoais e qualificação. Segunda parte, pergunta sobre a acusação. Tá aí, Ana, a gente acompanhou um trecho dessa audiência virtual e a Revista Oeste chegou a pedir um posicionamento ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes sobre o caso, mas não houve manifestação. O espaço segue aberto para esclarecimentos. O impressionante é ouvir isso, né, a toque de caixa, diante de crimes bárbaros, segundo Alexandre de Moraes. Terrorismo, golpe de Estado, como é que é? Ataque, abolição. Ataque violento à democracia. E nós vamos seguir a toque de caixa contra o terrorismo, golpe de Estado do algodão doce, né, Augusto? Então, é assustador ouvir isso, porque nós sempre repetimos aqui que a premissa da individualização da pena nunca foi respeitada nesse caso. As pessoas foram presas em lotes, foram julgadas em lotes. Ninguém sabe, de fato, quem cometeu o quê. Aqui nós sempre defendemos o respeito à letra fria da lei, quem quebrou, quem vandalizou, quem invadiu, que pague, não abaixo da lei nem acima da lei. Mas a toque de caixa, como se não tivesse sido suficiente em lote, vamos julgar o lote tal, vamos julgar agora o lote B. Então é triste ver como o silêncio, eu repito, do senhor Beto Simonetti, presidente da OAB Nacional, em relação a tudo isso. O que ele acha de uma fala como essa? A toque de caixa. O senhor me perdoe, mas é que estamos aqui a toque de caixa, num processo que, segundo todos esses juízes, é um processo para investigar o grande golpe de Estado de 2023. Loucura é termos acusados de receber propina de várias empresas, inclusive da Odebrecht, agora sendo inocentados ou tendo seus processos arquivados por ministros da Suprema Corte e depois virem aqui na Câmara com absoluto conflito de interesse defender esses mesmos ministros, entre aspas, que na verdade são políticos e, pior do que isso, são muitos deles juízes que estão utilizando da toga para beneficiar o crime organizado, inclusive aqui na política brasileira e no parlamento. Loucura é ver um delator que confessou os crimes cometidos, milhões de reais desviados, e não só um delator, mas vários delatores, terem também seus processos anulados e agora começam a receber o dinheiro do roubo de volta. E aí, os errados somos nós que estamos denunciando essas barbaridades do crime organizado no Supremo Tribunal Federal. O que nós temos são bandidos de toga, cúmplices das maracutaias realizadas no Brasil nos últimos anos para botar de volta um ladrão na presidência da República. De imprensa. Aspas. Lamentavelmente hoje, nós começamos a ver alguns meios de comunicação se rendendo ao dinheiro fácil das mídias sociais, preferindo postar notícias fraudulentas em seus blogs e sites e só depois no jornal, mas sem fazer nenhuma consulta, como sempre foi o papel da mídia tradicional. Por isso, a regulamentação específica é necessária e urgente, e na ausência dela, imediatamente, o Poder Judiciário passar, em todos os casos, a aplicar a regulamentação genérica, fecha aspas. Quem vai pagar a conta
STF interfere ilegalmente na segurança pública. Olha, Tralli, o governo do estado de São Paulo ainda não se pronunciou oficialmente sobre essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Inclusive, a nota que o governo do estado enviou é de que, quando for notificado a respeito dessa decisão do ministro Barroso, o governo do estado e a Secretaria de Segurança Pública vão se debruçar ali sobre o que deverá ser feito e só então vão se pronunciar oficialmente. Mas o que está posto nesse momento é o seguinte: o contrato que foi assinado já alguns meses atrás com a empresa Motorola, ele não prevê a gravação ininterrupta. O equipamento deveria ser acionado pelo próprio policial ali no momento em que julgasse necessário. O argumento do governo do estado à época era, primeiro, de que era mais barato, então era menos da metade o gasto mensal do que se paga atualmente para a empresa Axon, que fornece as atuais câmeras corporais e que gravavam ininterruptamente. Tinha essa questão do preço, a questão da privacidade do policial, e também o governador chegou a mencionar, o secretário de Segurança Pública, eles diziam que essa câmera que grava ininterruptamente gravava material demais e que não precisava gravar tanto. E aí, por isso, o governo decidiu, alguns meses atrás, por esse novo modelo e fez um edital com essas exigências, de que não era necessário gravar ininterruptamente. As câmeras da Motorola ainda não está claro se elas podem gravar ininterruptamente e se o governo do estado conseguiria pedir esse novo modelo aí de contratação para a Motorola. Mas como o edital não previa essa gravação ininterrupta, esse é o centro, né, da questão da decisão do ministro Barroso. Tem outras questões ali mais laterais sobre o fornecimento de informações, mas a questão central é se a câmera deve ou não estar ali gravando o tempo inteiro o trabalho, a ação dos policiais. O edital atual do governo do estado não prevê isso. As câmeras que foram contratadas, elas começam a ser implementadas agora no dia 17 de dezembro. Esse é o cronograma que, por enquanto, é o cronograma que está mantido para as novas instalações e até então não tem uma decisão do governo de suspendê-las. O governo pode estender o contrato com a Axon, que consegue gravar ininterruptamente, atualizar o edital e aí ver mais para frente se a Motorola vai se enquadrar nesse novo parâmetro aí determinado pelo ministro Barroso. Ela tem 3 meses de teste, né, até o governo do estado e a SSP terem certeza de que as novas funcionalidades estão ali de acordo, 100% de acordo com o edital feito pela Secretaria de Segurança Pública. Então teria dezembro, janeiro, fevereiro até março para saber se está tudo em ordem e aí o contrato segue valendo. Só que com essa determinação do ministro Barroso, muda tudo. A SSP ainda não se pronunciou. O governo do estado pode e muito provavelmente vai recorrer da decisão do ministro Barroso e aí o estado vai ter que fazer um novo edital, se não conseguir reverter essa decisão, e provavelmente mudar o modelo de contratação das câmeras corporais usadas pelos policiais aqui em São Paulo. Hoje, aliás, ia ter uma coletiva de imprensa, Tralli, no Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, com a presença do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Ia ser às 4h30 da tarde, eu estava lá, inclusive, para acompanhar, mas a coletiva foi cancelada depois dessa decisão do ministro Barroso. Era uma coletiva que foi convocada ali para falar de novas decisões e novos parâmetros aí da Polícia Militar, né? Mas a coletiva foi cancelada, provavelmente agora está todo mundo se debruçando sobre essa decisão do Barroso para o Estado decidir o que vai fazer com as câmeras corporais, Tralli. Olha... Meus amigos, vamos aqui cair a informação do dia e me ajude a compartilhar. O assunto é sério e precisa da sua atenção e do seu compartilhamento. Eleições 2024. Justiça e PF investigam fraude por transferência em massa de eleitores. Diante das suspeitas de fraude eleitoral em pequenos e médios municípios do Brasil, por transferência ilegal de títulos eleitores entre cidades, nas eleições de 2024, a Justiça Eleitoral e a Polícia Federal, PF, abriu uma investigação sobre os casos. O levantamento do jornal Folha de São Paulo identificou prisões, operações e investigações em andamento nos órgãos públicos. Em algumas localidades, conforme o veículo, o esquema pode ter influenciado diretamente a vitória de prefeitos e vereadores. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sugerem que 82 municípios, muitos com menos de 10 mil habitantes, tiveram um aumento de 20% a 46% no eleitorado apenas com transferências de títulos. Em 58 desses municípios, o número de eleitores ultrapassa o de residentes. Quando o aumento é de, no mínimo, 15%, o total de cidades sobe para 229. O caso de Fernão, no interior de São Paulo, é um exemplo do ocorrido na cidade. O candidato Bill do PL foi eleito prefeito por 1 voto de diferença. O Ministério Público acusa de transferir fraudulentamente mais de 60 eleitores. A promotoria tentou barrar sua posse. O juiz Felipe suspendeu a sua diplomação. Nas redes sociais, Bill alega ser alvo de acusações infundadas. Dias depois, o TRE de São Paulo cassou a liminar. Ele promoveu uma verdadeira
a regimentação de eleitores, proporcionando-lhes facilidades para transferência fraudulenta de títulos eleitorais, afirmou o juiz. Isso ocorreu em um município pequeno porte, com apenas 1.754 eleitores aptos a votar, e que demonstra a potencialidade da conduta para influenciar o resultado das eleições. Outra informação, o PT convoca manifestações para exigir prisão de Bolsonaro por suposto golpe. Partido dos Bandidos convocou manifestações nacionais para terça-feira, dia 10. A mobilização visa pressionar por ações legais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros indiciados pela Polícia Federal com uma suposta tentativa de golpe de Estado. A decisão foi oficializada em um comunicado do Diretório Nacional do PT. No documento, o PT rejeita a anistia a envolvidos, afirmando que não admitiremos anistia a golpistas, defensores da tortura. O partido exige que Bolsonaro e seus apoiadores enfrentem consequências legais por suas ações. O comunicado condena o suposto plano descoberto pela PF que visava o assassinato de líderes políticos, incluindo o presidente Lula, vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Os protestos são organizados em parceria com entidades sindicais, sociais, com o Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e a Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. Um ato está programado para ocorrer na Avenida Paulista, em São Paulo, às 17 horas. Tá aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.